Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. E o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador, muito zeloso pela lei, foi Saulo, que depois era Paulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus, igual que a gente. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Olha só. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada, é de graça, a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada, para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus! Glória a Jesus! Essa palavra, né? Falando realmente, quem encontra essa flor, né, é transformado. Glória ao Senhor, a rosa dos céus, o lírio dos vales, né? Um dos nomes que o Senhor, que a gente encontra, né, do Senhor é que ele é a rosa de Saron. Ele é o lírio mais lindo do lírio dos vales. Ele é a estrela mais brilhante da manhã. Amém? Glória ao Senhor. Então, quem encontra essa estrela maravilhosa, quem encontra a rosa de Saron, essa flor preciosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nunca mais será o mesmo. Amém? Então, a gente tem que buscar do Senhor enquanto ainda essa graça, pela misericórdia, pelo sacrifício do Senhor, nos dá acesso direto ao Pai, né? O nosso Senhor Jesus. Mas logo, logo, a igreja será levantada da terra, né? Então, nós temos aqui a ajuda do Espírito Santo com a gente. Logo, logo vai vir o nosso Senhor Jesus buscar a sua amada noiva, a sua amada igreja. E aí vai ser triste para aqueles que ficarem aqui, amém? E não forem com o Senhor Jesus. Vai haver uma oportunidade a mais, sim,
Mas os que ficarem aqui vão ter que vão sofrer bastante, sofrer muito, e vão ter que dar sua própria vida para então poder ser salvo, amém? Então, a oportunidade, o tempo da graça é agora que o Senhor nos traz essa palavra. A gente tem livre acesso a ela, principalmente desse lado do mundo, e a gente pode encontrar. O Senhor está de braços abertos esperando a gente, não paga nada, é de graça. O Senhor já pagou tudo naquela cruz do Calvário. A única coisa que a gente tem que fazer é ser obediente à palavra, e todas as coisas o Senhor fará. Amém? Confiar nesse Senhor poderoso que é o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Então hoje nós vamos fazer o estudo do livro de Lucas, capítulo 13. Arrependimento ou morte, né? Na Nova Versão Internacional, ou então na Nova Linguagem Atual de hoje, arrepender-se ou morrer, né? O título é bem claro. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Talvez não provém do Senhor. Então, o título é bem direto, né? Quando a gente vê que realmente é uma decisão, né? A gente tem que ou é arrepender ou é morrer. Amém? E a gente vai ver o que acontece aqui vamos ver o que o Senhor nos quer dizer nessa palavra de hoje, amém? Eu vou pedir aos irmãos que gostam de assistir esses vídeos com a gente, os nossos subscritores, os novos amigos que estão, que porventura venham a ver esse vídeo. Se gostar, deixe seu comentário, seu like, compartilha também para que assim mais pessoas possam fazer esses estudos com a gente, e tudo para a glória de Deus, amém? E mais almas sejam salvas. Glória ao Senhor. Então vamos lá, eu vou ler aqui no computador. Amém. E essa é a nova versão atual, tamanho um pouquinho diferente, mas a mesma palavra. Palavra de Deus, eu leio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Versículo 1. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Glória ao Senhor. Vamos até o 8. Então Jesus contou esta parábola, a figueira sem figos. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Glória ao Senhor. Então vamos tratar de entender qual é a mensagem que o Senhor nos quer trazer através dessa palavra. Primeiramente, do arrepender-se ou morrer. Amém? Então aqui a gente vê, um pouquinho antes de começar no capítulo 13, o Senhor, os discípulos estavam perguntando para Deus a questão, o Senhor, estava explicando para os apóstolos os sinais dos tempos. Amém? O Senhor vem dizendo aos apóstolos, ensinando, né? Que a gente, através dos sinais, a gente sabe, a gente pode
ser direcionado e saber em qual tempo a gente está. Amém? Glória a Deus. Como, por exemplo, quando o Senhor fala aqui, um pouquinho antes do capítulo 13, no capítulo 12, um pouquinho acima ali no versículo do 54, ele fala assim, Jesus fala à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento do sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Ou seja, aqui o Senhor está, ensinando e chamando a atenção ao mesmo tempo, porque a gente é bom para saber as coisas que nos convém, né? Então a gente sabe quando vai começar o calor, quando vai chover e etc e tal, mas não, o Senhor faz essa pergunta: como não sabe interpretar o tempo presente? Então nós estamos vivendo num tempo em que os sinais estão aí. Tudo que o Senhor falou que ia estar acontecendo no fim dos tempos, né, no princípio, está acontecendo. Rumores de guerra, pestes, terremotos, tsunami, sinais no céu, né? Então tá aí, a própria ciência não pode esconder, né? Inclusive eu estava vendo um tempo atrás a questão do Sol. O Sol está se desfazendo, né? A NASA tem publicado essas coisas, a gente não vê muito na internet. Pode ser porque a gente não sabe o porquê ainda que, né, o caso está sendo abafado, mas tem muitas coisas que estão acontecendo que ainda não está sendo divulgado abertamente. Mas não estou vendo o teu rosto. Mas o Senhor falou que tudo isso iria acontecer, então não é surpresa para aquele que conhece a palavra. O que conhece a palavra não deve ser surpreendido nos tempos. Meu Deus, né? Rumores de guerra, um governo contra o outro. A gente sabe que o mundo está andando numa direção. Por quê? Porque Deus falou que ia ser assim. E a palavra de Deus não mente. Então, é pra gente ficar espantado? É pra gente ficar com medo? Não. É pra gente estar consciente do tempo que a gente está vivendo. E que mais próxima está a nossa redenção. Mas para isso, aí agora entra no versículo 13. O que acontece? Arrepender-se ou morrer. É um fator que a gente tem que fazer agora. Não existe, como muitas religiões pregam, outras oportunidades, reencarnação, outras vidas. Isso aí o inimigo vem usar dessas outras doutrinas de demônio para confundir as pessoas, para que elas se percam, porque a oportunidade é agora, não existe um depois. O depois ou é o céu ou é o inferno. A palavra é muito clara. Amém? Então, infelizmente, essas outras doutrinas levam as pessoas ao matadouro, pensando que de repente vai haver outras oportunidades, que haverá outras vidas, reencarnação e etc e tal, quando não há. Existem dois lugares, ou é para cima ou é para baixo. Ou é o céu com o Senhor, o paraíso, e é para lá que Deus quer que a gente vá, porque Ele nem mesmo deixou de enviar o seu único filho para morrer naquela cruz do Calvário, para pagar pelos nossos pecados, porque o pecado está na natureza humana. Quando Adão pecou, toda a descendência de Adão, que somos todos nós, porque somos carne, somos barro, foi contaminado pelo pecado. Então Jesus veio derramar seu sangue para quê? Para lavar-nos dos nossos pecados e ser justificado diante de Deus. E assim a gente pode subir. A gente tem entrada no céu. Jesus Cristo é o único caminho. Ele é a ponte. Ele é a salvação, Ele é a vida. Amém? Mas se a pessoa optar por não receber a Jesus Cristo, ela tem outro caminho, o inferno, aonde o fogo nunca se apaga. Amém? Na palavra fala sobre o inferno, mas o inferno não foi feito para o ser humano, o inferno foi feito para os demônios, anjos caídos, aqueles que desobedeceram ao Senhor. Amém? Mas todo aquele que desobedece ao Senhor, eles também desobedeceram, lá é o destino deles. Então, aqui é agora, é o tempo da gente se arrepender, de buscar o Senhor, reconhecer que nós somos falhos, que nós estamos diante de um Deus que é santo. A evidência do Senhor está por todas as partes. É olhar para o céu, para as nuvens, para a natureza. Em tudo está as digitais de Deus. Não foi o homem que fez essas coisas. Então, por mais que o homem, que o ateu, que as outras religiões ou quem seja queiram
dizer que não há um Deus, é irrefutável, é inegável você vê a obra de Deus. Deus deixou todas essas coisas para a gente ver que Ele é real. A gente não vê Deus porque Ele é Espírito. Mas as obras deles estão aí, as obras do Senhor estão evidentes, estão claras, são palpáveis, a gente pode tocar, a gente pode ver, a gente pode cheirar, amém? Esse ar que a gente respira, né? O oxigênio, toda, né, as estrelas, a ciência, tudo que há, estudo que Deus fez, mas não é capaz de fazer. A ciência tenta replicar o que foi feito. Mas existe um Deus, o Criador dos céus e da terra. Amém? Então, o Senhor vai falar de arrependimento ou morte. Então, no versículo 1 fala, naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam o sacrifício a Deus. É como se eles tivessem culpa de alguma coisa. Eles morreram dessa forma porque possivelmente eles fizeram alguma coisa, ou porque o pecado deles era grave, muito grave. Amém? Porque foi um massacre, foi uma morte terrível. Mas o que acontece? O Senhor Jesus responde assim, no versículo 2. Então Jesus disse, vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, ou seja, dessa maneira terrível, né? Isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Disse Jesus, eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vão morrer como eles morreram. Então, o que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui? Que nem sempre as pessoas que têm mortes terríveis é porque tiveram pecados terríveis. Amém? O Senhor nos está dando ênfase aqui do arrependimento, que nós devemos nos preocupar de arrepender dos nossos pecados. Não ficar indagando, por exemplo, assim, fulano morreu dessa maneira trágica porque ele era ruim, ou porque ele fez tal coisa, porque ele tinha pecado grande. O Senhor nos diz hoje para olharmos para os nossos próprios pecados e arrepender dos nossos próprios pecados, reconhecer que nós somos falhos e pecadores, amém? E não estar especulando a vida dos outros, ou julgando as pessoas, ou dizendo que tais coisas aconteceram porque de repente tinha um pecado maior. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nós também morreremos de uma forma terrível. Amém? Porque aquele que não está em Cristo está nas mãos de quem? Do inimigo. Então o inimigo faz o que quer com as pessoas que ele tem legalidade. E a criação de Deus, o homem que o Senhor fez a sua imagem e semelhança, o inimigo odeia. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, por que a gente vê tanta coisa ruim, homens se matando, abusando de criança, fazendo essas massacres que a gente vê no mundo? Porque é o mesmo Satanás que o Senhor repreenda, que vê no homem a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Essa guerra não é contra carne e sangue, essa guerra é contra espírito maligno, hostes celeste que estão no mundo espiritual, que se apoderam de pessoas. Se você não está coberto pelo Espírito Santo, se você não tem o selo do Senhor, você é usado pelo mesmo Satanás e seus demônios que o Senhor repreenda para fazer atrocidades, para fazer maldade, porque o inimigo odeia o ser humano, porque ele não quer que ninguém seja salvo, porque ele já está condenado. Mas o Senhor nos ama, o Senhor quer que a gente se arrependa, Ele não quer que a gente esteja na mão do inimigo, porque o inimigo, o fim daquele que não recebe a Jesus e está nas mãos do inimigo é terrível. Infelizmente, o inimigo, que ele é o pai da mentira, engana muitas pessoas. Tem gente que está servindo a ele consciente, pensando que vai ter algum privilégio, que vai ganhar alguma coisa. Mas sabe de uma coisa? A palavra diz
que ele veio para matar, roubar e destruir. E o que espera aqueles que desobedecem é o fogo que não apaga, é a lava de fogo, é o lago de fogo eterno. Amém? Então, o inimigo não é amigo de ninguém, ele é um mentiroso. Muitas vezes realiza coisas aqui nessa terra, porque tem coisas que a gente não entende. Na palavra em Deuteronômio fala que aquilo que não foi deixado para a gente saber, Deus sabe o porquê. Mas quando a pessoa faz pacto com o inimigo, que o Senhor repreenda, muitas vezes o inimigo até dá o que a pessoa quer, mas vem a cobrança. Vem o dia da cobrança. E ele quer vidas, almas para jogar no inferno. Amém? Mas o Senhor não. Ele deu a sua vida por nós, muito pelo contrário. E o Senhor está disposto, ou seja, aquele que está em Cristo não tem falta de nada. Tudo é do Senhor. Amém? Então, a gente tem que ser sábio, pedir essa sabedoria ao Senhor, porque muitas vezes, na necessidade, no desespero, ou seja, qual for a situação, a pessoa é enganada pelo inimigo, porque quer uma solução imediata, às vezes está passando necessidade, fome, doença, está desesperado, faz pacto com o inimigo no desespero. Mas o fim é terrível. O pagamento é a vida, é a alma, eternamente no inferno. E o Senhor quer resgatar essas almas. O Senhor veio para dar vida e vida em abundância. O Senhor, Ele nos prometeu que Ele estaria com a gente até o final. Pode ser que nesse mundo a gente passe por tribulações, mas o que é 60, 50, 80 anos se a pessoa ainda tem oportunidade de estar todo esse tempo na terra comparado com uma eternidade? Amém? Então o Senhor nos diz para que a gente seja forte e valente, que Ele já venceu esse mundo, Ele está com a gente. Nada é impossível para Deus. Que aguente firme esse momento de tribulação, muitas vezes de fome ou de doença, mas que Deus é fiel. Se a gente crê no Senhor, naquela cruz do Calvário, Ele levou todas as doenças. Amém? Deus é fiel e é justo. Então, que a gente se preocupe pela nossa salvação. Claro, a gente se preocupa com os nossos familiares, né? Com muitas almas, pessoas queridas, amigos queridos que ainda não receberam a Cristo. Mas que nós estejamos pendentes de que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Parar de olhar na vida dos outros, criticar os outros, julgar os outros. E olhar para o nosso próprio umbigo. Amém? Então aqui, essa é a mensagem que o Senhor nos quer trazer, né? O Senhor segue dizendo, e lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? Isso aqui é Jesus Cristo falando. Que as pessoas são rápidas para condenar e julgar os outros. De modo nenhum o Senhor fala. Eu afirmo a vocês que se arrependerem, que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E a questão da figueira? A figueira sem figo. Tem muita gente que é árvore aparentemente frondosa, linda, maravilhosa. Você olha nela e fala, nossa, que árvore mais bonita. Mas se não dá fruto, vai ser cortada. A árvore que não dá fruto vai ser cortada. Porque assim como a figueira, ela foi plantada para dar figo. Nós fomos colocados nessa terra para dar fruto para o Senhor, para um propósito. E se a gente não funciona, não dá esses frutos, esse propósito, nós vamos ser cortados. É simples assim. Ninguém está aqui de bonito. Se ninguém foi posto nessa terra porque é maravilhoso, que é lindo para ocupar espaço. Porque tem os olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos, olhos de mel, o cabelo liso, o cabelo enrolado, seja qual for o padrão de beleza. Ninguém está aqui só de bonito. Nós fomos enviados a um propósito para a glória de Deus. Então nós temos que dar esse fruto. Porque se nós não damos esse fruto, nós vamos ser cortados.
E o que acontece com a lenha, com a árvore que é cortada? O que o agricultor faz? Corta essa lenha e joga lá onde? No fogo. Para queimar. Porque não presta. Não serve para nada. A palavra de Deus é dura, mas é verdadeira. Então nós temos que buscar dar frutos para o Senhor. Ser útil. Ah, mas eu não sei qual é o propósito da minha vida, e a gente tá sempre insatisfeito, e só olhando para aquilo que a gente não tem, e reclamando com o Senhor. Mas vamos começar a colocar a mão na consciência e preocupar-nos de que se a gente tá dando fruto, ou pelo menos procurando entrar no caminho para começar a dar fruto para o Senhor. Porque sabe de uma coisa? Seja você com o título de crente ou não, batizado ou não, com dons, falando em língua ou não, se você não der fruto, você será cortado e jogado no fogo. Então aqui não é questão de título, de fama, de que eu sou isso, de que eu sou aquilo, de que eu sou crente há tantos anos. Amém? Isso aqui é dar frutos para Deus, servir ao Senhor, cumprir com o propósito que Deus tem nas nossas vidas, amém? E dar a glória a Deus, porque a única estrela da manhã é o Senhor Jesus Cristo aqui. Aquele que quer ser estrela, infelizmente, vai queimar no inferno, porque a estrela é o Senhor, a glória é de Deus, a honra é de Deus, a majestade é de Deus, o império é de Deus, tudo é para Deus. Nós servimos a um único rei. E todos nós aqui somos trabalhadores na vinha do Senhor. Então nós temos que começar a preocupar-nos com os nossos próprios erros, em arrepender dos nossos pecados e a dar fruto para Deus, enquanto há tempo. Amém? A palavra de Deus é dura, mas a palavra de Deus salva. A palavra de Deus é remédio para as nossas almas, é medicina para os nossos ossos. A gente tem que ter essa clareza de pensamento. O Senhor quer nos salvar, o Senhor nos ama com amor eterno, mas a obediência é fundamental para aquele que está em Cristo. O Senhor não tem filho preferido, nem neto, nem primo. São todos filhos. Muita gente quer se enganchar. Não, minha mãe ora por mim. Meu pai ora por mim. Minha avó tá sempre de joelho. E você só na gandaia. Deus não tem neto, nem sobrinho, nem vizinho. Não, nós somos todos filhos. Então aquele que não é filho, não entra. Amém? Então, cada um tem que se preocupar pela sua salvação. A salvação é individual. Nós podemos orar pelos nossos familiares, pelas pessoas que amamos, para que Deus tenha misericórdia e essa pessoa venha se arrepender. Mas é a pessoa que tem que decidir. E nós oramos para que essa pessoa tome a decisão correta, porque aquele que é inteligente escolhe ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai eterno, Pai amado, nós te agradecemos no nome de Jesus por essa palavra preciosa, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser obediente, Senhor, a dar frutos, meu Deus. A olhar, meu Deus, para os nossos pecados e nos arrepender, meu Deus. A desviar do mal, meu Deus. A andar, Senhor, na tua presença em santidade, com a ajuda do teu Espírito Santo. A colaborar com o Senhor, Pai. Livra-nos das tentações, guarda os nossos lábios para não pecar contra ti, meu Deus. E ajuda-nos a vencer em Cristo, meu Deus. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos por essa palavra preciosa, por esse manjar que tu nos has dado nesta noite, Pai. E que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.